americano Joe Biden para ser pelo mau desempenho durante o primeiro debate contra o Trump foi justamente isso. Ele disse que estava cansado, que enfrentou uma longa viagem. A gente lembra que o Biden veio aqui para a Europa, foi para a Itália participar do G7 nos dias 13 e 14 de junho. O debate foi dia 27 de junho. Então ele disse que estava muito cansado, estava tão cansado que quase dormiu no estúdio, quase dormiu aí no palco que foi montado durante o debate. O presidente Biden disse que isso não era uma desculpa, mas ele estava apenas explicando o que aconteceu durante aquele fatídico debate para os democratas. Lembrando que no dia, a assessoria do presidente disse que ele estava gripado, estava resfriado. Bem, ontem o primeiro congressista, o primeiro democrata, um deputado, um congressista se pronunciou, se manifestou publicamente o deputado pediu que Joe Biden saia da corrida pela presidência este ano. É o deputado pelo estado do Texas, Lloyd Doggett. Ele tem 77 anos e ele escreveu: representa o coração de um distrito que já foi representado por Lyndon Johnson. Em circunstâncias muito diferentes, ele tomou a dolorosa decisão de se retirar. O presidente Biden deveria fazer o mesmo. Tenho esperança que ele tome a dolorosa e difícil decisão de se retirar. Peço respeitosamente que ele faça isso. O deputado diz que, ao contrário do Trump, que só pensa em si, o presidente Biden pensa mais no país, nos Estados Unidos, e por isso ele deve sair. Quem também se manifestou sobre o assunto ontem foi a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Ela disse que é legítimo que o eleitor americano, que o americano tem essa preocupação, ele queira saber se esse mau desempenho ruim do presidente Biden durante o debate, se foi um momento, se foi apenas naquele dia, ou se é uma condição do presidente. Quem também se manifestou foi um já antigo doador de campanha dos democratas, é um investidor, ele já doou mais de $300 mil para a campanha dos democratas ao longo dos anos, é Whitney Tilson. Ele pediu também publicamente a substituição do candidato democrata. O investidor diz que o Biden está enganando o povo sobre estar apto para o cargo. Ele diz que não confia que o presidente Biden possa exercer o cargo de presidente dos Estados Unidos por mais 4 anos. E o investidor disse que está apenas verbalizando o que os outros pensam e comentam nos bastidores. Mas tem quem defenda, vários defendem. Aí eu separei um que é o senador Bernie Sanders, que ele disse que, embora ele não confie na vitória do presidente Biden em novembro, ele não quer que o presidente se afaste da corrida eleitoral, porque ele diz que o ex-presidente Trump é a maior ameaça à democracia americana. Então ele escreveu: uma eleição presidencial não é uma competição do Grammy para o melhor cantor ou artista, é sobre quem tem as melhores políticas que impactam nossas vidas. Farei tudo o que puder para ver Biden ser reeleito. O presidente Biden, que se reúne hoje à tarde na Casa Branca com governadores democratas, mais aí cerca de 20 governadores que estarão reunidos com o presidente hoje para reforçar esse apoio para que Biden permaneça na corrida eleitoral. E Biden, que já marcou uma entrevista na próxima sexta-feira com a rede ABC, vai ser a primeira entrevista do presidente após o fatídico debate. Amadeu. Bem, vamos seguir com a manchete que trata de uma pesquisa, porque depois eu quero ouvi-los sobre essa possibilidade aí de mudança, muda ou não muda de Biden. Olha aí, Ari. Surge um nome para substituir Joe Biden. Pesquisa mostra que Michelle Obama é a única democrata capaz de vencer Trump com folga. Vamos lá, Socorro. É isso mesmo, ela e só ela, por enquanto, Amadeus. É uma pesquisa do Instituto Ipsos que fez a pedido da agência de notícias Reuters. E a gente vê aí nessa pesquisa que o único nome dos democratas apresentados que pode vencer o ex-presidente Trump na disputa de novembro é a ex-primeira-dama Michelle Obama. A gente vê aí que a Michelle tem 50% das intenções de voto, teria, né, se ela fosse a candidata, contra 39% do Trump. Quando chegam os outros candidatos, por exemplo, Kamala Harris fica um pouquinho a mais que o presidente Biden, mas também não consegue vencer Trump, e nenhum candidato, nem o governador da Califórnia, ninguém, só
Michelle Obama. E também nessa pesquisa do Ipsos, quando colocou os dois candidatos em quem você votaria, Trump e Biden estão empatados com 40% das intenções de voto. Também essa pesquisa revelou que mais da metade dos entrevistados, e foram 1.070 entrevistados nos dias 1º e 2 de julho, isso já depois do debate, mais da metade dizem que querem que o Biden desista da corrida eleitoral. E também uma pesquisa divulgada ontem pela CNN americana, que 75% dos eleitores entrevistados acham que o Partido Democrata tem mais chances se o candidato for outro e não o Biden. Amadeu. Estamos diante de um impasse gigantesco para os democratas, para a democracia americana e especialmente para Joe Biden, porque a decisão é pessoal, intransferível, e é dele. E agora, professor Vila? Olha, a menção que o deputado democrata do Texas fez ao ex-presidente Lyndon Johnson, dizendo que ele é deputado pelo distrito, porque nos Estados Unidos, em todas as democracias consolidadas no mundo, só tem voto distrital, todas só com voto distrital, puro ou misto. Né? O voto proporcional, como nós temos, é um desastre. Bem, ele é eleito no distrito que o ex-presidente Lyndon Johnson representou durante um período lá no Texas. E o presidente Lyndon Johnson, a referência que ele fez, é que em 1968 poderia ser candidato à reeleição. Né? Ele não foi candidato à reeleição, ele optou por não ser, acabou sendo Robert Humphrey, que foi derrotado pelo republicano Richard Nixon, que é um gênio da raça comparado a Trump. Não há nenhuma comparação entre Richard Nixon e Trump. Trump é o horror do horror. Então, a grande questão é que o presidente, o Johnson, estava no exercício da presidência e tinha, é bom lembrar, feito as leis dos direitos civis, uma série de conquistas de direitos civis da presidência Johnson, mas tinha a questão do Vietnã, que era muito complicada, né? A época da guerra do Vietnã. Então, em síntese, dificilmente o Biden vai recusar ser novamente candidato. Ele iria renunciar, né? Porque ele já passou por algumas primárias e as outras opções que tem, ela precisa ver se eleitoralmente elas são viáveis mesmo, no contexto de uma campanha eleitoral. Vamos aguardar. E só destacando, já que a gente precisa ter um pouco de bom humor, aquela senhora Gretchen não é a Gretchen do Brasil, hein? Citada na pesquisa, só para lembrar. Apoliana, Michelle Obama. Uma boa alternativa, né? Mas acho que tudo precisa primeiro passar por essa decisão do presidente Joe Biden. Eu acho que ela tem um sobrenome forte, uma história forte ao lado de Barack Obama, quando foi primeira-dama dos Estados Unidos, e desde então ela tem tido muito mais proeminência, até mesmo no debate público, do que o próprio Barack, né? Desde então, né, ela tem participado de muitos movimentos nos Estados Unidos e reforçado a sua figura, mas eu não sei se ela está tão disposta, né? Algumas fontes de jornais americanos já falam que ela não estaria tão interessada em entrar nessa disputa, mas a gente ainda precisa ver o que ela diz pessoalmente sobre isso, diante da situação mais recente. E eu estava dando uma olhada agora há pouco na manchete do The New York Times, que relata uma conversa do presidente Joe Biden com um aliado próximo. Esse aliado, obviamente, a reportagem não identifica quem é, mas que o Biden fez essa avaliação a esse assessor de que ele tem a consciência de que, se nos próximos eventos desse fim de semana ele aparecer nessa situação das últimas que teve, principalmente uma situação semelhante à do debate, uma coletiva que teve ontem, em que ele chegou a repetir o texto do teleprompter, mensagens de comando, ele leu como se fosse o próprio discurso. Ele já tem essa consciência de que realmente vai precisar repensar a candidatura dele. Então, eu acho que é o primeiro sinal público de que Biden está consciente da situação dele, que já começa a tratar disso com o seu entorno de forma mais clara, para além da pressão pública que já existe. A Poliana está vendo a semente da renúncia. Marta? Amadeu, também acho que é um bom nome, mas assim como a Poliana citou, acho que é uma decisão que tem que partir primeiro do presidente. A gente até então não via nenhum tipo de sinalização de que ele pudesse desistir dessa corrida eleitoral. E aí eu fico pensando, se caso ele continue,
na campanha e se por um acaso ele ganhe, se nem ele não está tendo condições de saúde nem de fazer a campanha, esse momento que é antes da eleição, imagine continuar chefiando um país com todas as suas complicações, com todas as questões que são envolvidas nesse estado de saúde que ele está hoje, porque é muito claro que ele não está saudável como ele era antes e em condições de continuar dentro dessa corrida. Imagine se por um acaso ele continuar e ganhar a eleição, ele chefiar um país nessas condições. Então, acho que é muito preocupante e é de fato uma decisão que tem que partir dele próprio. Ari. Olha, primeiro não é etarismo. A gente tem, por exemplo, o próprio presidente Lula, que tem 78 anos, está mais vigoroso do que nunca. Não é sobre etarismo, é sobre ele não ter condições, mesmo aparentemente, de comandar a mais poderosa nação do planeta por mais 4 anos. O nome da ex-primeira-dama Michelle Obama é o melhor que tem, e aí uma mulher resolveria esse problema do democrata, e aí vamos puxar outra mulher para esse tabuleiro de xadrez, que é crucial na avaliação de quem conhece bem o presidente Joe Biden, que é a primeira-dama Jill Biden. Segundo esses especialistas, ela hoje é a pessoa que ele mais escuta e que tem o poder de influência sobre ele, uma influência tão grande que seria capaz de demovê-lo da ideia de ser presidente mais uma vez. Então, se tudo funcionar bem, Jill o convence, Michelle Obama é candidata, derrota Trump e o mundo respira aliviado. Vamos... algum acréscimo sobre o tema, Socorro? Não, Amadeu, eu acho que a Marta tocou num ponto importante aí. Porque a viagem foi 13 e 14 de junho. No dia 15, o presidente voltou para os Estados Unidos, foi para a Califórnia participar de um evento para arrecadar fundos para a campanha. Dia 15. O debate foi dia 27. Se o presidente da nação mais poderosa do mundo leva tanto tempo para se recuperar de uma viagem, é um cargo que exige viagens, decisões rápidas, noites acordadas, noites mal dormidas. Eu acho que essa explicação do Biden piorou a situação para ele. No meu ponto de vista, piorou, e acho que a Marta tocou bem nesse ponto. Até porque você mesma trouxe antes do debate que ele ia passar 3 dias com assessores só tratando do debate. Foram 6 dias. 6 dias, olha aí. 6 dias para o debate. Só preparando para o debate. Descansando Imagine e preparando. Numa guerra, numa situação de emergência que exige rapidez do presidente. E com um nível de tensão mais alto. Vamos com a manchete da Socorro sobre o furacão, Ari, que está... Olha aí. Furacão Beryl destrói ilha no Caribe. Jamaica tem toque de recolher nacional e governo pede para a população estocar alimentos. Socorro. O furacão Barry está chegando a qualquer momento à Jamaica. Ele continua, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, continua na categoria 4, com ventos aí por volta de 240 quilômetros por hora. E o Centro Nacional de Furacões já avisou que mesmo que ele não toque o solo jamaicano, porque pode desviar aí essa trajetória, ele tem um potencial devastador no país. Inundações são esperadas, são previstas pelo Centro Nacional de Furacões, muitas inundações e deslizamentos de terra, não só na Jamaica, mas também no Haiti. O governo jamaicano diz que está preparado para a chegada do Beryl. Ele já pede à população que estoque alimentos por precaução e instalou 900 abrigos e também decretou toque de recolher em todo o país. O furacão já matou 7 pessoas, foram 3 em Granada, onde o primeiro-ministro das Ilhas Granada disse que foi como se tivesse acontecido o Armagedon na ilha, 1 morte em São Vicente e Granadinas e 3 na Venezuela. No começo da quinta-feira, o furacão deve chegar às Ilhas Cayman e no final da quinta-feira, Belize e também no México. Amadeu. A preocupação, portanto, segue alta, Ari. Amadeu, infelizmente é o novo normal. A gente está relatando aqui episódios que
estão se tornando frequentes e pela primeira vez, a gente vai escutar muito, né, Socorro, a partir de agora, infelizmente assim, pela primeira vez desde a era glacial, pela primeira vez desde que as medições começaram a ser feitas, desde a primeira vez que se tem um mapeamento histórico, infelizmente são fenômenos extremos, o mundo não se preparou adequadamente para enfrentá-los, porque os gestores foram lenientes e os governos fizeram de conta que não precisavam mudar seu modo, seu modelo econômico, porque só viria em priscas eras, em futuras eras, daqui a 100, 200, 300 anos. O futuro, infelizmente, é agora e ele é extremo. Socorro Sampaio, obrigado, até amanhã. Isso. Olá, boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Professor Marco Antônio Villa,